Botafogo 2, Boa Vista 0. Eu quero começar pelo nosso goleiro. A gente vive uma crise de instabilidade muito grande. Não vou nem falar fora das quatro linhas, tá? O nosso vídeo de hoje não é para falar sobre isso. Quero falar somente de campo e bola. Então vamos lá. Raul começou como titular do Botafogo na partida de ontem. Não foi muito exigido, é verdade, por mais que nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Boa Vista deu um calor no Botafogo. O Botafogo teve muitas dificuldades ali para encaixar sua marcação. E o Boa Vista incomodava muito com os cruzamentos, principalmente aéreos, para dentro da nossa grande área. A nossa zaga ali estava meio confusa e vira e mexe os atacantes do Boa Vista ganhavam algumas bolas que sobravam também, e estava perigoso demais, né? Parecia que o Botafogo iria levar um gol a qualquer momento. Chute de fora da área, passando por cima, passando perto do gol do Raul, enfim. O início do jogo não foi legal. Mas assim, defesa mesmo que o Raul tivesse feito, ele não fez nenhuma grande defesa. Algumas bolas que ele teve que sair para abafar, né, tirar o espaço do atacante, enfim. Ele participou bem. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, sobre esse destaque do nosso goleiro, foi exatamente com os pés. O Botafogo utilizou muito o Raul durante todo o jogo, não só no primeiro, como também no segundo tempo. O Botafogo, a todo momento que se via pressionado, o Botafogo sempre recuava a bola para o Raul. E aí chama a atenção da qualidade técnica do Raul jogando com os pés. Muito tranquilo, muito sereno, frio, acertando todos os passes, né? Dando tranquilidade na saída de bola, encontrando sempre o Arthur Novaes, ou sempre encontrando o Edenilson também, que eu quero falar um pouquinho dele mais à frente. E assim, deu muita tranquilidade para o Botafogo conseguir sair jogando, né? O Botafogo não deu bicão para frente. O goleiro sempre encontrando soluções muito boas para que o Botafogo saísse daquela pressão alta do Boa Vista, tá? E não só nesses passes curtos, mas também na reposição de bola, naquela fatiada que você encontra alguém aberto numa ponta. O Raul, eu não lembro, sinceramente, ele não errou nenhum lançamento. Aliás, ele ligou vários contra-ataques do Botafogo no segundo tempo usando desse passe longo. Então, fica aqui o meu destaque ao Raul, tá? Pelo o excelente jogo dele com os pés, por incrível que pareça. Quer dizer que eu quero o Raul como titular do Botafogo? Olha, sinceramente eu não tenho opinião formada. A grande verdade é essa. Hoje nós temos no elenco o Neto, que aparentemente não tem mais nenhum clima para ser titular do Botafogo. Inclusive ontem sequer foi relacionado para o jogo. Nós temos o Léo Lin, que também é um jovem ainda, que vem falhando, né? Vem mostrando uma insegurança na meta alvinegra. E tem o Raul. O Raul que veio contratado, né, para ser o nosso terceiro goleiro. Ele está lá no final da lista de espera. Temos o Lor ainda também, que sequer estreou com a nossa camisa nos profissionais. A gente fica naquela. Quando joga o Raul, se o Raul falhar, a gente vai pedir o Link. O Link falha, a gente vai pedir o Raul de novo. Se o Raul volta a falhar, a gente vai querer de novo o Neto. Então, assim, é uma situação ainda que não é confortável para o torcedor, não é confortável para ninguém. O Botafogo talvez precisasse ir ao mercado e contratar um goleiro. Mas eu sempre falo aqui nas lives, contratar um goleiro é trazer aquele cara que é inquestionável. É aquele cara que tem um currículo sem uma ranhura. Você chega, entrega a camisa de titular para ele e acabou o assunto. Tá? Não sei se o Botafogo vai ter condições de fazer esse tipo de contratação atualmente, com toda essa questão financeira que nós vivemos hoje. Tá? Mas voltando para o campo e bola. Quero falar da participação do nosso zagueiro Justino. Tá? Justino já tinha sido elogiado aqui no canal. Ele tinha feito um jogo muito contra o Vasco da Gama, também pelo Carioca, em São Januário, onde o Botafogo sai derrotado naquela ocasião. Mas mesmo assim, ele se sai bem, né? Se não foi formidável, também não foi ruim. É um garoto muito novo, em formação, um garoto que tem uma responsabilidade muito maior jogando no profissional quando joga na base, né? A pressão é outra, a visibilidade é infinitamente maior, e isso pesa também na sua performance dentro de campo, ainda mais se tratando de um jovem. E ontem ele mostrou um futebol muito maduro para um garoto da idade dele, um zagueiro voluntarioso, um zagueiro com imposição física, um zagueiro que mostrou qualidades na saída de bola e veia de artilheiro, né? Um jogador que numa jogada ensaiada do Botafogo, o Botafogo já vinha tentando esse gol nessa jogada de escanteio. Para quem acompanha o Botafogo sabe que aquilo foi uma jogada ensaiada e uma jogada dentro da área, numa sobra de cabeça, ele acaba fazendo o gol com os pés, tá? Justino, tem que anotar esse nome aí, porque a gente tem que pensar no seguinte: o Martin Anselmi deixou claro para todo mundo que ele não vai se desfazer desse esquema tático dele, usando 3 zagueiros, 3 homens ali atrás, para dar essa saída de bola. Tá muito claro isso, ele não vai mexer no esquema.
E ontem ele usou o Justino, que é destro, jogando pela esquerda. Então essa trinca futuramente pode ser mexida. O Botafogo está tendo dificuldade no mercado para contratar um zagueiro. Aparentemente o argentino de 24 anos, zagueiro de César, que hoje joga no Racing da Argentina, parece que não vem mais. E aí a gente vai ficar improvisando o Matheus Ponte até quando? O Matheus Ponte não é zagueiro, nem como lateral conseguiu se firmar até hoje no Botafogo, ainda mais jogando numa posição improvisada que ele nunca jogou, inclusive dito por ele mesmo, depois da partida de 5-3 do Grêmio contra o Botafogo. Justino aparece como uma opção interessante para jogar junto do Bastos e do Barbosa. É um nome interessante e com certeza o Martin Anselmi deve estar pensando nisso, tá? Tivemos estreias ontem, pela primeira vez entrando com a nossa camisa, o João Hernandes, né? Gostei, nosso lateral esquerdo. O início do jogo do Botafogo não foi bom para ninguém, mas depois que o Botafogo se acerta em campo, após ali os 20 minutos do primeiro tempo, todos os nossos jogadores começam a mostrar no futebol melhor, né? O Arthur entra no jogo, o Caio Vale começa a entrar mais no jogo, o próprio Vidalba também começa a fazer mais jogadas pelas pontas, mas o Edenilson fez sua estreia ontem, jogador de 36 anos, que veio do Grêmio, uma contratação muito questionada por parte da torcida do Botafogo, uns achando que não era o que o Botafogo precisava ter, outros achando que é um jogador que chega para agregar, para dar uma qualidade técnica e experiência ao nosso meio de campo. E ontem ele fez sua estreia, um primeiro tempo um pouco apagado, mas também temos que contextualizar, né? Vamos poder também fazer críticas aqui, fazer análises, mas diante de um contexto real. O jogador fez apenas um treinamento, né? Um treinamento que não dá para resolver nada na vida de ninguém. O jogador que chega agora, zero de entrosamento, não conhece ninguém, né? Ele conhece de nome e tal, né? Deve ter um amigo ou outro do Botafogo, mas não conhecia o elenco. Então, até você conseguir se encaixar no jogo, encontrar o seu melhor espaço, entender a movimentação, qual é a proposta do time, isso leva um tempo. Mas, claro, a idade, a experiência favoreceu muito. E no segundo tempo a gente viu um Edenilson crescendo de produção, sendo um homem muito importante ali para o meio de campo do Botafogo, participando da jogada do segundo gol. A gente sabe que o Edenilson tem uma característica de volante que vai muito à frente, pisa na área, faz muitos gols. Para quem não sabe, o Edenilson é o volante com mais gols no Campeonato Brasileiro desde que este campeonato foi disputado por pontos corridos, tá? Ele é o volante com mais gols no Campeonato Brasileiro. Então isso mostra claramente que é um jogador que vai muito à frente, que tem essa participação na questão ofensiva de todos os times por onde ele passou. Então o lateral esquerdo, o Hernandes, me mostrou assim, qualidades muito interessantes, tá? A gente sabe que o titular da posição hoje é o Telles, eu acho que ninguém questiona isso, mas é uma boa essa aparição do Hernandes, porque isso traz uma sombra para o Alex Telles. Talvez tire o Alex Telles, e eu nem estou afirmando nada aqui, mas você dando uma disputa sadia numa determinada posição de campo, você faz com que esses jogadores compitam mais, né? Isso vai trazer um senso de urgência para o Telles se manter sempre em alto nível, porque se ele deixar o rendimento cair, ele sabe que tem um cara ali no banco pronto, em condições de entrar e de repente ganhar a posição dele. Isso é muito bom para o grupo em geral, tá? Menções honrosas para a partida de ontem. O Arthur, como eu já falei aqui, todo mundo muito mal no início do jogo, mas o Arthur aos pouquinhos foi encontrando seu espaço, foi sendo um jogador importante de ligação entre o meio de campo e o ataque, sendo um elo, né? Ele recebendo essa bola sempre do Edenilson ou do Arthur Novaes para alimentar o ataque. Inclusive faz um belo gol, um ótimo chute de fora da área. Então, aqui deixo meu ponto positivo para a participação do Arthur também, tá? Tomara que ele ganhe mais confiança com esse jogo bom que ele fez ontem, para que ele continue sendo uma ótima opção para o Martin Anselmi quando ele for chamado. Outro jogador também que merece destaque é Nathan Fernandes, tá? Jogando mais uma vez improvisado. É um jogador que sempre jogou aberto em alguma das pontas, tanto na direita quanto na esquerda. Foi assim no Grêmio, foi assim nas seleções de base. E no Botafogo ele jogou até já de ala esquerdo, né? Vale lembrar que em algumas partidas o Nathan Fernandes jogou como ala esquerdo. E ontem ele entrou como o nosso homem de referência. Lógico que ele não ficou paradão, ele não ficou esperando essa bola de costas para o gol, ele sempre tendo uma movimentação interessante, principalmente caindo ali para o lado esquerdo, né, abrindo, puxando a marcação do Boa Vista para poder dar espaço para os nossos jogadores do meio entrarem na grande área. Como eu falei, teve um gol, na minha opinião, mal anulado, né? Seria um golaço tanto individual quanto coletivo do Botafogo. Então, Nathan Fernandes, com o jogo de ontem, mais uma vez se credencia como uma boa opção para o Martin Anselmi.
Outro jogador também que merece um destaque aqui ontem, e assim, é o principal destaque da noite de ontem de Saquarema, é o nosso garoto Arthur Novaes. Tá? Garoto que até pouco tempo atrás estava jogando no Sub-17 e agora está no Sub-20, mas foi promovido aos profissionais do Botafogo. Um garoto promissor, um canhotinho, muito habilidoso, um garoto que tem uma visão de jogo interessante, sempre jogando de cabeça levantada, né, com uma postura boa em campo, um jogador com muita classe. E assim, é um garoto que tem um futuro sensacional se ele continuar com essa cabeça boa. Garoto lá de Niterói, que tem uma família muito bem estruturada. As informações são as melhores possíveis em relação a esse garoto. E ele tem tudo para, no futuro muito próximo, se tornar o titular do Botafogo. Porque Martin Anselmi vai ter que encontrar um espaço para esse garoto chegar. Alguém pode dizer, mas não tem condição. O Botafogo tem medalhões no time. O Botafogo, na noite de sexta-feira, anunciou a contratação do Christian Medina, né? A novela, enfim, terminou com um final feliz para o Botafogo. Jogador que chega para ser titular, pelo menos teoricamente, ele vem com status de titular absoluto nesse meio de campo do Botafogo. Nós temos o Danilo, né? Temos o Danilo também, que é um jogador referência nesse time, inclusive é o nosso artilheiro na competição, né? Na temporada do Botafogo. Então, a gente vai ficar se perguntando, mas onde que o Arthur Novaes vai entrar? Não sei, isso é um problema, um ótimo problema a ser resolvido pelo Martin Anselmi. A questão é que o Danilo, infelizmente, convive com lesões. O Danilo não consegue ter uma sequência boa de jogos, e isso abre espaço para quem está pedindo passagem. O Arthur Novaes, talvez hoje, ainda não, seja considerado um titular do Botafogo, tá? Acredito, pelo que eu consigo enxergar, na minha humilde opinião, cara, ele é um jogador que precisa ainda ter um ganho de músculo, ele precisa estar mais encorpado, porque ele joga numa região do campo onde existem muitos embates físicos, né? E a gente sabe que o futebol hoje é muito intenso. O futebol hoje é muito intenso, de muita pegada, e o jogador ele precisa ali estar realmente muito bem fisicamente para aguentar esse tranco. E não só o tranco, ele continuar performando por melhor que possa performar, quanto mais minutos ele aguentar durante a partida de futebol. A gente sabe que com os acréscimos, você um jogador hoje joga normalmente em média aí, quem não é substituído, é claro, joga em média aí por 100 minutos, né? 95 minutos, 100 minutos. Então é muito tempo para você jogar em alta intensidade. Para você fazer isso, você tem que estar muito bem fisicamente. Então, talvez ali precise ainda dar uma encorpada. Acredito que a comissão técnica, o departamento de futebol do Botafogo já tem um plano, uma estratégia traçada para esse jogador. Temos que tratá-lo com muito carinho, sem muito afobação, sem muito oba-oba, tá? Sem oba-oba, digo, da torcida pode ter oba-oba, o que não pode ter oba-oba é lá dentro do clube, tá? Mas assim, um garoto que aparece como uma opção assim muito boa, de verdade, muito boa, para ser um jogador titular desse meio de campo do Botafogo. Claro, de tudo isso que eu falei, a gente não pode perder a ideia que foi contra uma equipe fraca, ok? Foi contra uma equipe fraca, uma equipe que terminou o Campeonato Carioca com menos pontos que o Botafogo, uma equipe de qualidade técnica bem abaixo da equipe do Botafogo, um clube com um poder de investimento infinitamente menor que o Botafogo. Então o Botafogo, independente dos jogadores que entrassem ontem em campo, o Botafogo tinha o dever de vencer a partida. O Botafogo fez o seu dever, venceu bem, convenceu, né? E o jogo de ontem se tornou talvez um divisor de águas. Por que eu coloquei no título a males que vem para o bem? Taça Rio é a Taça Consolo, né? São aquelas equipes que foram eliminadas das quartas de final e agora tem que jogar esse Campeonato Carioca, a Taça Rio, que é importante, que vale vaga para a Copa do Brasil do ano de 2027, isso não deixa de ter a sua importância. É um campeonato que dá uma vaga para a Copa do Brasil, uma Copa que nós não temos ainda, então é importante que a gente continue em busca dessa taça inédita para o clube, e você só vai conseguir conquistá-la se você estiver participando da competição. Mas foi bom porque a partida de ontem nos deu outras opções interessantes, como eu falei. Arthur Novaes, que já não é mais nenhuma promessa, é uma realidade do Botafogo hoje. A lateral esquerda, o Hernandes ali, agora se tornou uma sombra interessantíssima para o Alex Telles. Tem agora mais uma participação muito boa do Justino no meio de campo. E uma partida também que ajuda a dar confiança
pro Arthur, né? O nosso querido Arthur Reborn. O jogador precisa estar mais confiante, precisa arriscar mais, tentar mais os seus dribles, tentar seus chutes. Uma partida boa para ele. Uma partida boa para a gente ver o Edenilson também em campo, com a sua movimentação, com a sua experiência. E um jogo também bom para dar oportunidade para o Nathan Fernandes, para trazer mais confiança para esse jogador. Agora, pontos negativos. Vou deixar por último pontos negativos da partida de ontem. Jogadores assim que, no meu entendimento, poderiam render mais e não renderam. Vamos lá. Caio Vale, né, que para mim não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve. Jogou mal, no meu entendimento, a maior parte do tempo. A maior parte que esteve em campo não jogou bem. No finalzinho ali da metade do segundo tempo pro final, ele até que aparece jogando mais. Ele teve mais espaços para jogar, até porque o Boa Vista estava tentando, de alguma forma desesperada, tentar fazer um gol para tentar diminuir o prejuízo. E aí o Caio Vale começou a encontrar mais espaços, tá? No meio de campo ali da equipe do Boa Vista. Perde um gol praticamente embaixo da trave e ele só consegue perder aquele gol porque há um erro técnico assim gritante, né? É um canhotinho e aí ele deixou de acreditar na perna ruim dele. Ele tinha que ter chegado ali com a perna direita. Era uma bola que vinha para dar chapada de direita, era só deixar a bola bater que a bola entrava. Mas ele preferiu se atirar na bola com quase um golpe de karatê com a perna boa dele, onde ele tem confiança. E isso fez com que ele perdesse o gol. Tem muito que aprender. É um jogador também fisicamente muito franzino, baixinho, para jogar no meio dos profissionais. Se quiser ter uma carreira de sucesso, o Botafogo vai ter que investir pesadamente nessa questão física dos jogadores, em ganho de massa muscular, porque dificilmente vai conseguir jogar, tá? Dificilmente vai conseguir jogar. A não ser que você seja um gênio da bola, um extra classe, e aí sim você consegue se destacar. Não, aparentemente não é o caso do Caio Vale, tá? Outro jogador também que me desapontou ontem foi o nosso Vidalba, jogador que veio contratado para ser um atacante referência, aberto nas pontas. Ele faz uma boa jogada no primeiro tempo, que até o Arthur chuta pro gol, mas a bola passa bem pertinho da trave direita do goleiro. Mas foi só, tá? Muita velocidade, se entrega na marcação, fechando bem a linha do meio de campo. Mas ofensivamente o Vidalba também, para mim, deixou a desejar. Voltando àquele assunto, enfrentamos uma equipe infinitamente inferior ao do Botafogo. Era para ele ter rendido mais, na minha opinião, tá? Então é isso. Agora o Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira. Vamos virar a chave. É um jogo em que aparentemente vamos ter casa cheia. Botafogo divulgou ontem uma parcial de vendas. Já são mais de 20 mil ingressos vendidos. A leste superior já está esgotada e muito provavelmente teremos um ótimo público no jogo da volta contra o Real Potosí. Botafogo precisa vencer o jogo pelo placar de 2 gols de diferença para evitar a disputa por pênalti, tá? E é importante, precisamos avançar, porque a próxima fase que o Botafogo vai passar, e se Deus quiser vai passar, já nos garante minimamente uma participação na Sul-Americana, pensando num pior cenário possível, tá? Então é importante sempre se manter disputando as competições. Galera, minha análise em relação ao jogo de ontem foi essa. Eu acho que há males que vem para o bem. Como eu falei, várias opções aí surgiram para Martin Anselmi, jogadores realmente que mostraram um potencial bastante interessante, e quem ganha com isso é o Botafogo aí para o restante da temporada. A janela de contratações agora encerra no início de março. O Botafogo ainda tem mais uma semana pela frente para tentar trazer outros reforços. A gente sabe que a nossa linha defensiva é uma linha que precisa ainda de uma atenção especial, o nosso gol também, e um homem lá na frente, um homem referência, um homem gol, que realmente a gente tem a confiança que quando ele receber essa bola, ele vai ter jogo, vai fazer gol, né? Principalmente vai fazer gol, para a gente poder ter uma equipe mais equilibrada num contexto geral, tá? Vamos ver, temos mais uma semana aí para contratar. Não sei se o Botafogo vai ter fôlego financeiro para fazer mais contratações, mas precisamos, tá? Se a gente quiser realmente ficar no pelotão da frente do futebol brasileiro e brigando de verdade pelas taças, o Botafogo ainda precisa de contratações, acho que ninguém tem dúvida disso, tá bom? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like aí no vídeo se você gostou, é claro. Quem ficou aqui até o final é porque gostou. Deixa o like e se inscreva no canal e não deixe de acompanhar o Vestiário Alvinegro lá no Instagram, beleza? Vestiário Alvinegro Oficial, dá essa moral lá pra gente. Vou ficando por aqui. Amanhã, segunda-feira, tem live. Eu, Ricardo Baresi, Diego Simas, 7h30 da noite aqui no YouTube. Galera, vou ficando por aqui. Um grande abraço e saudações alvinegras a todos vocês.